Quem tem irmãos sabe que a Peppa e o George se amam muito, mas às vezes os dois são muito malvados um com o outro. Você se lembra de todas as vezes em que os irmãos Pig tiveram uma briga feia ou foram maus irmãos? Um dos momentos mais pesados entre os dois foi quando a Peppa estava muito feliz e tranquila, assistindo na televisão o seu clipe de música favorita. Mas o George resolveu atrapalhar. O porquinho pega o controle sem pedir permissão e de um jeito muito injusto ele muda de canal para colocar no programa sobre dinossauros. A Peppa fica com raiva e tenta controlar a situação. Mas o irmão menor continua brigando. Tudo piora quando o Papai Pig retira o controle da TV dos filhos e desliga, dizendo que se eles não podem se decidir, então não vão assistir nada. Mas isso é muito injusto, porque era a Peppa quem estava vendo os seus clipes favoritos e o George atrapalhou. Era a vez dela de assistir, mas perdeu o seu momento só porque o George não pôde escutar que não poderia assistir ao canal dos dinossauros. Se as coisas continuarem assim, com certeza os dois irmãos vão brigar muito na hora em que o novo bebê chegar. Provavelmente eles vão discutir sobre quem deve segurar a criança no colo primeiro, ou qual dos dois vai escolher o nome do novo membro da família. Ainda bem que aqui no canal nunca tem brigas, só muita teoria e diversão. E você já sabe o que fazer. Prepara a sua pipoca porque tá começando mais um Teen Videos. Depois da briga da TV, os dois irmãos têm mais uma discussão feia por conta de uma cenoura. E dessa vez foi culpa da protagonista. Talvez ela quisesse dar o troco por ter sido injustiçada, mas mesmo assim ela é a irmã mais velha e deveria ser mais madura. George pega a última cenoura, mas a Peppa, percebendo que o irmão quer muito comer aquele legume, também tenta pegar a comida. A protagonista chega até mesmo a dizer algo que nunca aconteceu, que foi ela quem viu a cenoura primeiro. Mas isso não é verdade. No vídeo fica muito claro que foi o George quem viu a comida antes, mas nada disso importava para Peppa, porque ela queria que o irmão sentisse como é errado o que ele tinha feito com o controle da TV. A mamãe Pig corta a cenoura em 2 pedaços e entrega um para cada. Mas mesmo assim a Peppa fica com raiva e diz que a metade do irmão é maior. Isso é justo, Peppa. O George de fato pegou a cenoura antes de você. Se isso continuar, os dois irmãos vão ficar brigando sobre quem deve dar comida para a irmã menor que tá chegando. E isso pode ser muito sério, porque enquanto eles discutem, a bebê vai ficar com fome. Mas nem todas as guerras entre os irmãos são ruins e pesadas. Algumas são até divertidas de se ver. Um grande exemplo acontece no episódio Neve, quando os irmãos descobriram que estava nevando do lado de fora. Tudo começou quando a Peppa estava pulando no gelo e do nada ela escorregou. O George achou aquilo muito engraçado e começou a dar risada. A Peppa ficou com raiva e disse que não era legal ele ficar rindo, mas tudo ficou bem. Até que a protagonista resolveu fazer uma bola de gelo e arremessar contra o seu irmãozinho. Brincar de guerra de bolas de neve é de fato muito divertido. O problema é que não seria a Peppa Pig sem um problema. A protagonista, percebendo que o seu irmão era de fato bom naquele jogo, resolveu pegar um pouco mais pesado e criou uma bola muito grande. Ela jogou a neve pesada contra o George, mas isso doeu muito e o porquinho começou a chorar. Não é desse jeito que se brinca, Peppa. A protagonista precisa tomar cuidado com a força, porque na hora de brincar com o novo bebê que tá chegando, ela pode acabar machucando a nova irmã. E quem não se lembra de uma das brigas mais famosas dos irmãos Pig, quando a tia Dot enviou um presente? Eles começam o episódio Cavalo Rodas Brilhantes brincando dentro do quarto. A Peppa estava se divertindo com a louça de chá de brinquedo, enquanto o George estava com seu dinossauro. Mas o irmão menor resolve atravessar o quarto e ir atrapalhar a diversão da Peppa, derrubando os seus brinquedos de propósito. Ela fica com raiva e diz que um lado do quarto é dela e o outro é do irmão, e que o George não deve de maneira nenhuma atravessar a linha invisível porque isso iria quebrar as regras. Você prefere brincar com amigos ou sozinho igual a Peppa? Comenta a hashtag amigos pra gente se conhecer. No andar de baixo, a campainha toca e uma caixa misteriosa chega. A tia Dot enviou para os dois sobrinhos um cavalo de rodinhas e a gente não vai falar sobre como esse presente é perigoso em um lugar cheio de colinas altas, mas sim sobre a Peppa ter escolhido o nome dele sozinha. A porquinha decidiu que iria chamar o brinquedo de Cavalo Rodas Brilhantes. Enquanto isso, o George queria que o nome fosse somente Cavalo. Essa parte é muito divertida, porque a briga entre os irmãos gerou uma trend no TikTok.
onde as pessoas imitavam a discussão, mas com uma legenda diferente para fazer piadas. No mundo da porquinha, quem venceu a briga foi a protagonista, mas ela não deveria ter escolhido o nome sozinha, sem perguntar a opinião do George, porque o cavalinho também era dele. Isso faz a gente pensar que quando a nova irmã dos dois aparecer na série, a Peppa pode querer escolher o nome da porquinha sozinha, sem perguntar qual é a opinião do George. Isso seria injusto. No episódio Casas e Castelos, a protagonista tá brincando com o seu irmão no quintal dos avós. Naquele lugar existe uma casinha na árvore que o vovô Pig construiu para os dois. Mas curiosamente, naquele dia, as amigas da Peppa queriam brincar de tomar chá. A Suzy Ovelha, Rebeca Coelho e Zoe Zebra apareceram para se juntar à Peppa. Elas também levaram o Richard, que é um amigo do George, e tudo tava bem, até o Denicão e o Pedro Pônei aparecerem e pedirem para entrar na casinha. A Peppa não deixa, dizendo que é só para meninas, mas os dois dizem que o George e o Richard são meninos. É nesse ponto que ela faz uma coisa terrível. Ela expulsa o George do brinquedo que também é dele. Nesse momento ele começa a chorar demais. E de fato é injusto expulsar o porquinho da casinha, mas faria sentido ela pedir pro irmão ficar de fora dessa brincadeira, porque naquele momento ela queria brincar com as suas amigas de um jogo que normalmente as meninas gostam mais de participar. O George não precisaria ficar triste só por causa disso. O problema aqui é que a Peppa assumiu totalmente o controle e tomou a casa na árvore só pra ela, como se fosse a única dona do brinquedo. E isso não é legal. Será que a Peppa vai ficar com raiva da nova irmã quando ela nascer? Ou até mesmo tentar impedir o George de brincar com ela porque a protagonista pensa que somente ela pode ser a irmã mais velha? Será que você não bate bem da cabeça? É de fato muito difícil quando se é o irmão mais novo e o mais fraco. No episódio chamado Prima Chloe, a Peppa e o George estão brincando normalmente no jardim. A ideia era um jogar a bola pro outro, mas o irmão menor jogou de um jeito que a Peppa não conseguiu pegar. Então a protagonista diz que por isso ela é a vencedora, o que não faz o menor sentido. Mas tudo piora quando a própria Peppa arremessa a bola com muita força, fazendo o irmão cair. Isso foi claramente uma coisa muito violenta que ela fez, mas a sorte foi que o George não chorou, porque a prima Chloe estava chegando. Nesse episódio, a briga entre os dois não continua porque eles vão brincar com a prima mais velha. Mas ainda assim é muito triste pensar que quando não tem ninguém olhando, a Peppa faz esse tipo de coisa com o irmão. Será que quando só tiver ela e a nova irmã, ela vai fazer a mesma coisa que fez com o George? Tomara que não. Quando os dois vão conhecer o primo Alexander pela primeira vez, tem um momento que mostra como a Peppa pode ser muito malvada com o George. Até quando eles estão acompanhados dos adultos, os dois estão querendo fazer amizade com o bebê, e a Peppa fica muito decepcionada que ele é um menino, mas o George não. É quando o irmão menor vai apresentar o seu dinossauro pro primo Alexander. Nessa hora, o novo membro da família começa a chorar demais. A Peppa é muito grosseira e passa na frente do irmão, dizendo que o Alexander não quer brincar com ele e com o dinossauro. Talvez o novo primo não tenha gostado do brinquedo do George, mas foi muito feio a nossa protagonista ter sido malvada daquela maneira. Quando a nova irmã dos dois nascer, a Peppa pode começar a afastar o George, dizendo que a bebê não gosta de dinossauros e impedindo o porquinho de brincar com a nova filhote da família Pig. Isso seria terrível. Sabe quem nunca vai se afastar de você? A gente aqui no canal. Por isso se inscreva e ative o sininho das notificações. No episódio do primeiro dia do George na escolinha, a Peppa também briga por conta dele. Tudo começa no carro da família, quando ela tá irritada perguntando pro papai Pig o motivo do George estar indo pra escola, sendo que ele é muito pequeno, e que ela deseja brincar com as crianças maiores. A protagonista já mostrava que não queria dividir os amigos, mas a Peppa se esquece que quando ela tinha a idade dele, ela também estava na escola. Que feio, Peppa. Fala sério, que vergonha, né? Ainda no mesmo episódio, a maldade da Peppa fica ainda mais clara quando ela apresenta o irmão pros amigos. Mas quando a Suzy diz que gostaria de ter um irmão, a protagonista não entende o que a amiga quer dizer, porque na opinião dela, ter um irmão não é legal. Quando o Danny se interessa pelo dinossauro do George, a Peppa diz que é só um dinossauro de brinquedo,
porque na verdade ela não acha o gosto do irmão pelos antigos animais algo de fato legal. Ambos não brigam nessa parte, porque o George não sabia ainda como a sua irmã estava fazendo comentários maldosos sobre ele, mas a gente que assistiu sabe. Uma das cenas em que os irmãos não se deram nada bem foi quando George ficou na chuva e pegou um resfriado. O porquinho se divertiu muito, mas quando voltou para casa ele ficou tossindo muito. Isso deixou a Peppa irritada, porque o seu irmão chegou a espirrar no rosto dela. Tá certo que isso é de fato muito nojento, mas ela poderia ter tido um pouco mais de paciência, porque o George não fez de propósito. Tudo fica pior quando a Peppa vai dormir, e é nesse momento que o George continua espirrando com muita força. Brigar com alguém doente não é nada legal, mas ela não pensa nisso. Peppa diz pro George que ele precisa espirrar um pouquinho mais baixo porque ela quer dormir, mas isso não é justo porque ele tá doente. Quando ele mostra que não consegue tossir mais baixo, a Peppa fica irritada demais, e mais ainda quando o irmão começa a roncar e não deixa a nossa protagonista dormir. De fato, eles tiveram um péssimo dia e uma noite pior ainda. Mas a Peppa não ajudou fazendo cara feia pro irmão doente. O que de fato ajuda a melhorar é saber que você pode ficar com a gente por mais tempo. Por isso separamos mais 2 conteúdos somente para você. Valeu e até a próxima!